Muitas pessoas, nem mesmo cristãos, não se dão conta que este mundo é mais espiritual do que físico. As coisas que nós vemos fisicamente são produtos do que aconteceu espiritualmente. A Bíblia mesmo estabeleceu que este mundo existe por causa da palavra de Deus. Veja em Hebreus 11:3, diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. As coisas que são visíveis são produtos das coisas que são invisíveis. Você vê também em 2 Coríntios 4:18, que o apóstolo Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O mundo espiritual é incrível. Tudo que acontece no mundo material originou do mundo espiritual. O mundo espiritual é ainda maior que o mundo físico. Mas o que nós não sabemos do mundo espiritual é que o mundo espiritual é um lugar de conflito, porque neste lugar espiritual é onde Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e os santos anjos habitam. E também onde Satanás e a sua legião de demônios residem. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo nos ensina que apesar de viver em um mundo físico, na carne, lutamos contra principados, potestades e dominadores deste mundo e força espiritual da maldade, pois a nossa luta não é contra seres humanos, contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tem muitas batalhas acontecendo no segundo céu que nós não podemos ver. Qualquer coisa que acontece lá afeta o mundo físico. Queridos, existem 3 céus, como revelou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, versículo 2. Ele fala que conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Bom, entendendo isso, o 1º céu é o firmamento acima de nós. O 2º céu é o espaço vasto que fica entre os céus. E o 3º céu é onde Deus habita. Portanto, o 2º céu divide o 1º do 2º céu, o qual é o quartel-general de atividades demoníacas. Este 2º céu acomoda Satanás e seus anjos caídos. O reino da escuridão é estabelecido aqui. Eu creio que este entendimento irá nos ajudar em várias maneiras. Com este entendimento, você compreenderá que há muito mais coisas ao nosso redor do que podemos ver com os olhos humanos. Quero te dar um exemplo que se encontra em 2 Reis 6:17. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Compreendendo esse texto, o rei da Síria tinha enviado um exército para prender o profeta Eliseu. Quando Geazi, o servo do profeta, viu
ele ficou aterrorizado. Mas Eliseu tinha um grande entendimento do mundo espiritual e também do Senhor dos Senhores, do homem de guerra que trabalhava a seu favor. Então ele orou para que os olhos do seu servo fossem completamente abertos. Me escutem, queridos, vocês nunca estão sós. Você tem que vir a um nível de entendimento de que as janelas dos céus estão abertas e que o exército do céu está ali por você, independente da situação que você esteja passando. Você pode sentir que você está passando por tribulações, né? Sozinho, onde você está passando por alguma situação, mas acredite na Bíblia, um filho de Deus nunca está sozinho. Veja os espíritos, influenciam em tudo o que acontece no mundo físico. Ou as pessoas são cheias de espírito, são controladas por eles, ou você é controlado pelo Espírito Santo. Em 1 Reis 22, nós vemos um texto muito interessante, onde o rei Acabe chama os profetas para que eles profetizem se ele deveria ir lutar contra o rei da Síria. E um dos profetas, que era verdadeiramente profeta de Deus, disse para ele: não vá, porque eu vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E olha a conversa de Deus com os espíritos. O Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeriu uma coisa e outro sugeria outra coisa, até que finalmente um espírito de engano se colocou diante do Senhor e disse: eu enganarei. E o Senhor perguntou: de que maneira? E ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e o engane. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes tais profetas. O Senhor decretou a desgraça de Acabe, que era um homem que não servia a Deus, só quando lhe era interessante. Agora, se você entender a realidade do mundo espiritual, se todos nós entendermos como cristãos, nós temos que saber que influenciamos o mundo espiritual através do jejum e da oração. Você tem o poder de influenciar o mundo espiritual através da oração. Você entende o poder que você tem? Consegue entender? Mas mesmo assim, tem gente que negligencia a oração. Não ora. E quando oramos, nem sempre nós estamos sabendo o que está acontecendo. Mas, querido, seja encorajado pela palavra, que tuas orações vão afetar o mundo invisível. E uma batalha está enfurecida ao nosso redor, mas nossas orações estão mudando o destino nas regiões celestiais. Mas você tem que perseverar em oração, perseverar firmemente em oração e declarar: Senhor, que teu reino venha, que seja feita a tua vontade, tanto na terra como ela é feita no céu. Porque mesmo sem notar nada, as nossas orações estão mudando coisas no mundo espiritual. E uma das chaves para uma oração predominante é ter a perseverança firme, como Daniel. Temos que colocar os nossos corações na oração e perseverar até a que a resposta venha.
Agora eu te pergunto, por que você não toma a sua vida de oração mais seriamente? Você pode controlar melhor o mundo espiritual ao seu redor. E quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo, nós conseguimos este controle. Em Efésios 1, de 18 a 23, o apóstolo Paulo fala: oro também para que os olhos do seu coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da sua glória, a herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele continua dizendo, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou a quem? Jesus, o cabeça sobre a igreja, e que é o quê? O corpo de Jesus, a plenitude daqueles que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Essa palavra estabelece que Cristo foi glorificado e agora assenta à direita de Deus nos lugares celestiais, no terceiro céu, bem acima dos principados e potestades. Agora em Colossenses 2:10 diz o seguinte: e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e de toda autoridade, vocês receberam a plenitude. Fomos completos nele, que é o cabeça de todo o principado e poder. Nessa posição como cristãos, é exatamente onde Jesus está. Queridos, temos uma posição no mundo espiritual mais alta do que o de espíritos malignos. Nossa autoridade como cristãos pode ser totalmente exercida quando nos empenhamos em jejum e oração. Comece a usar a sua autoridade. Pare de autorizar o diabo a te jogar para todos os lados. Pare de permitir que o diabo e seu exército destruam o seu casamento, a sua família. Pare de permitir que Satanás dite as regras da sua vida. Pare de permitir que o inimigo dê as ordens. Jesus nos deu essa autoridade em Mateus 18:18, quando ele disse: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. E como o crente liga ou desliga alguma coisa? O cristão liga ou desliga quando ele ou ela entra em jejum e oração. Quando o cristão aprender a jejuar e orar, ele vai ditar o que vai acontecer em sua atmosfera espiritual e o inimigo terá que obedecer. Então eu te encorajo a tomar posição e começar a mudar as regras do jogo. Não seja um derrotado. Proteja você e sua família. Quando os cristãos se recusam a ligar, as coisas ficam desligadas. Mas quando os cristãos se recusam a desligar, as coisas permanecem ligadas na presença do Senhor. Em Atos 2, o diabo incitou Herodes contra os cristãos da primeira igreja e ele matou Tiago com a espada e seguiu a prender a Pedro para depois também o matar, buscando uma oportunidade. Foi quando a igreja assumiu responsabilidade e se levantou em oração. Os céus responderam, enviando um anjo para colocar Pedro em liberdade. Você vê? O diabo fica afligindo sua família até você se levantar em oração. Assuma a responsabilidade.
Cristãos não devem desprezar o jejum e oração. Essas são nossas armas contra poderes espirituais da maldade controlando este mundo. A oração é o meio pela qual o cristão é permitido a exercer autoridade sobre o mundo físico. Portanto, nossas batalhas não são físicas, mas espirituais. E em Lucas 11:9, Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes abrirá. E então Jesus contou aos discípulos uma parábola, dizendo que eles deveriam orar sempre e não desistir. Você encontra em Lucas 18:1. A parábola da viúva insistente. Jesus nos ensina que a oração não é um ticket de uma viagem só de ida. Mas ele disse, sim, nosso Pai do céu ouvirá nossa oração, mas temos a necessidade de perseverar e não desistir até recebermos nossa resposta. Se você tem orado por alguma coisa que ainda está esperando pela resposta de Deus, isto é para você, não perca a esperança, não fique desencorajado, persista como a viúva. Essa é a arma que o inimigo mais tem medo, e ele tentará te desencorajar a não orar mais. Conheça o mundo espiritual à tua volta.